Fala pessoal, tudo bem? É isso aí, pessoal. Tô aqui, ó, acabou de acabar a luz aqui em casa. Tô sem internet, tô usando a internet do celular, o 4G. Mas eu falei, eu não vou desistir. Eu vou. Olá, Jeff, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Gente, Paola. oi, Gessé, guerreiro, como pode melhorar? Ah, é isso aí. Esse é o máximo, Gessé. Tem, é o que eu falei, né? Eu prometi, eu fiz a promessa para vocês que eu ia fazer a live, que eu ia estar aqui com você. Então, pau no gato, vamos lá. Nem que Bora seja a lá. luz de vela, E tá sendo que romântico falar disso né? com luz de velas, né, Gê? Né, não? Não pode ser mais divertido. Verdade. E ó, a proposta da nossa live não é essa? É viver uma vida mais leve. Então tem que Exatamente. levar na brincadeira, tem que levar na Com leveza mesmo, leveza. né? Uhum. Isso, É isso verdade. aí. Uhum. Então, a gente fez uma postagem lá, ou melhor, peraí, antes, deixa eu voltar aqui, eu tô meio perdido porque acabou a força, né? Mas vamos lá. É a Paola, né, minha amiga, ela, eu não sei falar aquele nome difícil, mas ela faz um processo de Praticante, arte, Gessé, praticante. praticante, Pronto. isso, praticante de Axis, é isso? Barras de Axis. Isso, Axis Legal, Consciousness. São várias ferramentas dentro de Axis, né? Uhum. legal. Então, Paula, eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu ficar falando aqui, né, deixa eu guardar o oral aqui no bolso, eu vou te dar a palavra e pode se apresentar aí, fala um pouquinho do seu trabalho, né? Então, primeiramente, gratidão imensa pelo convite de estar aqui com a tua audiência, falando um pouquinho, mostrando a minha carinha, né? Da rígida com a oral aqui, né? Ó, Como pode melhorar? Vamos lá. Eu sou a Paola Lima. Minha história começou aí com emagrecimento e hoje eu estou trazendo vida leve para as pessoas. A proposta do meu trabalho está sendo essa. E como que as ferramentas que eu utilizo são Ho'oponopono, é o coaching, o próprio coaching de emagrecimento consciente, porque o emagrecer está conectado com o emocional, né? Que a nossa informação maior está lá no subconsciente, no inconsciente, enfim. E eu atuo principalmente, especialmente com Ho'oponopono e barras de Axis, né? Axis Consciousness, que são duas técnicas de energéticas, né? Que trabalham com as energias, trabalham aí na metafísica, né? E legal. é isso. Uhum. Então, é um prazer enorme ter você aqui comigo hoje, para a gente poder fazer essa live foda, né? A gente vai, nem nada vai atrapalhar a gente de fazer essa live hoje. E tem muito a ver com o que a proposta que a gente colocou, né? A proposta que a gente colocou é mostrar para vocês como viver uma vida mais leve, né? E como que a gente vive uma vida mais leve? Olhando para as coisas, para a solução e não para o problema, né? Então, aconteceu isso comigo agora. Acabou minha luz, eu fiquei sem internet do roteador, mas eu prometi para vocês que eu ia estar aqui, eu prometi para Paola que eu ia receber ela aqui comigo, no meu cantinho aqui, né? Então eu falei, eu vou buscar uma solução, não vou ficar olhando para o problema. Se eu olhar para o problema, vai pesar, né? Então não, eu vou procurar uma solução, vou fazer a luz de vela mesmo no 3G, não tem problema. Se cair a live, a gente volta de novo, não tem problema, né? É assim, É, não é o que nos acontece, né, GC? É como a é, gente age diante do que nos acontece. E a proposta e, aqui é agir com leveza, né? Gente, é, eu não sei se vai desligar, eu vou ter que colocar meu celular em silencioso. Desculpa, Gessé. Deixa eu ver tá, aqui. sem problema. Se desliga, não desliga não, né? Acho que não. Aí, Mas se desligar também, depois a gente volta, não tem problema. prontinho. Beleza. Então vamos lá. É, a nossa proposta hoje
é mostrar para vocês maneiras de viver a vida mais leve, né? E lá no post que a gente fez, estou convidando o pessoal aqui para participar da live com a gente. Então, a proposta que o post que a gente colocou para chamar o pessoal aqui para a live, né? A chamada foi: o que você pensa quando você escuta alguém dizer que não aguenta mais viver a vida pesada? Então, eu queria que vocês fizessem essa reflexão. O que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam alguém falar isso? Ah, não aguento mais essa vida pesada. Tá? Então, falem aqui pra gente, coloca aqui no chat o que vocês estão achando. Tá? Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. E, Paulo, o que você pensa disso? Quando você ouve alguém falar, eu não aguento mais essa vida pesada, o que passa na sua mente, na sua cabeça? Você tá meio cortando a ligação. Você tá pedindo para as pessoas falarem ou você tá pedindo para mim agora? Eu pedi para eles e agora pedi para você. Ah, então tá. Então, me remete assim, eu carregando um peso nas costas, só de pensar nisso, já imagino assim, eu com um monte de sacola de supermercado, bem aquilo que você colocou no post, sabe? Eu carregando um monte de sacola de supermercado, cheia de coisa, e aquele peso, e aí o ombro vai, né? Você vai tendo a sensação de, vem aqui, né, o peso. A imagem que eu tenho é de algo me puxando assim para baixo, me segurando de Legal. alguma forma, né? Eu também eu tenho essa mesma visão, né? Eu vejo aquela pessoa caída, assim, lembra, eu vou revelar minha idade agora. Lembra daquele desenho do Hanna-Barbera, que tinha o Blau Blau? Que ele andava todo assim, largado, com os passinhos arrastados. Tá cortando, G, não consegui Cortou? entender. Tá, Cortou. Lembra de quem? Do desenho? Do Blau Blau. Ai, não é da minha época. Sério, eu não conheço. Ele era tipo um cachorrinho lá, um cachorrão alto, assim, ele andava todo largado, assim, com as mãos arrastando, com os pés, com os passinhos arrastados, lento. Olá, Iracema. Boa noite, pessoal. E aí eu penso isso, né? Quando eu penso em alguém que fala, né? Ah, a vida tá pesada, eu penso nisso. E aí, o que é legal então, o que é realmente? O que é esse peso? Que a gente tem essa sensação, né? Mas assim, o que é o peso final? O que é? Qual é o peso que a gente quer, né? Falar para a galera aí. Na análise corporal, né? Que é a ferramenta que eu uso nos meus atendimentos, a gente entende que esse peso são as dores existenciais que a gente tem. Então, existem 5 tipos de dores existenciais diferentes que a gente vem carregando ao longo da vida, né? Então, a gente tem a dor da rejeição, a gente tem a dor do abandono, a gente tem a dor da manipulação. Conectadas com sobrepeso, viu, Gessé? Rejeição, sim, abandono, tá conectadíssimo com o sobrepeso, né? Tia Iracema, beijo! Olá, Carol! Olá, Iracema, Carol! Tem a terapia holística aqui também, seja bem-vinda ou bem-vindo, eu não consigo ver a fotinha aqui é o direito. Antônio. É o amor. Ah, é o Antônio? Amor. Seja bem-vindo, Antônio. É um prazer. E aí, eu falei que eram 5, né? Então rejeição, abandono, manipulação, a humilhação e a traição ou a exclusão, né? E dessas 5, a que mais pesa é a humilhação. E ela pesa tanto que o corpo fica pesado. É igual você falou. A pessoa que tem a dor da
da humilhação nela, o corpo fica assim, caído. Sabe aquela, a gente fala que tem até uma mochilinha nas costas aqui assim, ó, e o ombro fica assim para cima, ó. Até enfia a cabeça para dentro do tronco. A Dani respondeu aqui, ela falou que ela pensa que a pessoa fala isso, não foca no que aprendemos com tudo. Tudo é dádiva, depende de nós ver com os olhos da gratidão. Isso é verdade também. Porém, às vezes as dores pesam tanto, né, que é difícil a gente olhar, né, é difícil a gente olhar para o que a gente pode aprender com isso, né? O que você acha, Paola? Assim, ó, trazendo lá para o meu universo da física quântica, eu faço uma analogia com os meus clientes da seguinte forma. Às vezes a gente está com um peso tão grande que a gente tá como se a gente estivesse numa areia movediça. E quanto mais você tenta sair, tenta dar um novo olhar, tenta analisar, tenta entender, a gente vai se afundando mais porque a gente não consegue. Existem momentos que a gente precisa, sim, da ajuda de alguém para poder esticar a mão para nós e a gente conseguir sair. É como se a gente estivesse vibrando na frequência ali da ingratidão, na frequência do medo, da raiva, da mágoa, e viesse aí o Gessé e falasse assim, Paola, ó, isso tudo é da tua cabeça, isso tudo são dores que você tem, que você está trazendo, está manifestando na sua vida para você olhar. E aí vem o Gessé e dá um puxão na Paola, e ela saiu daquela energia densa para ela conseguir respirar e caminhar. A partir aí sim ela consegue sozinha fazer esse processo de caminhada, de olhar para dentro de si, né, Gessé? Mas eu penso dessa forma, que a gente às vezes... E eu falo por experiência própria, né? Que o mês de setembro eu precisei de setembro até o final do ano, eu precisei desse puxão aí. A galera que me ajudou, o pessoal do Desperte Sua Essência, né? Do grupo terapêutico que nós temos aí. Eu falo terapêutico de autoconhecimento, né? Terapia olhando para dentro de si. Então, foi o pessoal, eu falo com conhecimento de causa. Então, sim, é autorresponsabilidade, mas tem situações que a gente precisa, que a gente não consegue sair sozinho. E que a gente precisa de que alguém nos clareie, né? Dê um chão ali para a gente sair daquela areia movediça. A Dani colocou concordou. Então, boa noite, Damares. Boa noite, Vali. A Vali está aqui com a gente também. E é legal que, assim, uma das coisas que eu mais gosto nessa ferramenta da análise corporal que eu utilizo é que ela faz exatamente isso. Ela pega e mostra para você quais são as suas dores, mas depois ela pega e fala assim, mas a sua vida não é só dor. Por trás dessas dores, a gente tem recursos. E esses recursos a gente só conseguiu por causa de ter vivido aquelas dores. Então, depois, quando a gente passa por essas dores, a gente olha para trás e fala assim, pô, todo aquele peso que eu carreguei me deixou mais forte. Todo aquele peso que eu carreguei me preparou para o que eu estou vivendo agora. E isso é muito legal, é muito fantástico isso. Né? E entra naquilo da leveza, né? Que aí, como a gente falou, às vezes a gente precisa do puxão, mas a partir de um certo momento, quando a gente... Eu estava lá na postura de vítima, né? De vítima mesmo, né? De sofredora e tal, botando a culpa no externo, né? Não conseguindo perceber que aquele externo nada mais era do que algo, um espelho, para que eu pudesse olhar e aí, então, curar, né? Curar assim, né? O autoconhecimento é um tratamento. Eu utilizo essa frase, né? Começar a me conhecer para me reconhecer quem sou eu realmente. E a partir daí que a gente consegue olhar de uma forma mais leve, né? Existem aí as ferramentas, né? Nem a partir daí, mas é a partir disso que a gente consegue começar a ter um novo olhar. E isso é interessante também, porque na análise corporal a gente também consegue entender
que por trás de toda ação que a gente faz, tem um ganho, né? Na psicologia, eles chamam de ganho secundário. Desculpa. Na psicologia, eles chamam de ganho secundário. Na análise corporal, a gente chama de ganho intermediário, não, indireto. Agora saiu. Ganho indireto. Isso. Ou seja, o que são esses ganhos indiretos? São coisas que a gente ganha tendo essas atitudes, né? Atitude de vítima, atitude de não se... Mas vamos lá. O que a pessoa que tá com atitude de vítima, que tá sofrendo, que tá nessa postura de que o outro me fez mal, qual é o ganho, por exemplo? Dá um exemplo pra gente, porque você sabe que eu sou cinestésica, tem que trazer para a realidade para eu conseguir perceber. Pode ser que tenha mais gente assim, né? É verdade. Assim, vamos supor, eu tô no trabalho e aí alguém eu fiz um projeto e aí alguém veio e colocou alguma informação a mais no projeto que eu não, assim, passou despercebido, né? Aí na hora de passar para uma auditoria ou passar por um gerente, passar por algum superior, aí eles pegam que tem uma informação a mais. A hora que aí ele vem e conversa com você, que é o responsável. Aí você pega e fala assim, mas não fui eu que fiz isso. Eu não tenho culpa disso. Não fui eu que coloquei essa informação a mais aí. Eu tô tendo atitude de vítima. Vera, tá assim, tá? Depois eu vou conseguir gravar a live e vou subir ela no nosso canal no YouTube. Depois eu passo para Paola também subir no dela. Tá? Mas aqui tá fica gravando... 24 horas. Aqui fica 24 horas, mas vai lá pro canal também. Aí vai ficar no meu e no do GC. Então, voltando ao exemplo, né? Eu entreguei o projeto, tinha uma informação a mais, a hora que vem constatar comigo, aí eu falo, mas eu não tenho culpa, né? Não fui eu que coloquei essa informação aí. Só que, no fundo, não era minha responsabilidade olhar para aquele projeto e antes de entregar, fazer uma vistoria? Não é? Então, voltou! Como pode melhorar? Uhul! Uhul! Pode, falei! Não, eu falei que ia ser a live mais da hora de todas. Já tá sendo aí, galera. Não. Então, assim, eu poderia ter, né, feito aquela vistoria antes de entregar o projeto. Deixa eu só apagar as velas aqui. Que agora tem luz artificial, né? Então, eu deveria ter feito essa vistoria antes de entregar o projeto. Só que daí, eu não fiz. Então, se eu não fiz, eu pego e falo, não é culpa minha. É alguém que mexeu aí, que não deveria. Só que a responsabilidade era minha. Então, eu tenho esse ganho, sabe? Eu tenho o ganho de tirar a responsabilidade de mim e ganhar esse papel de vítima. Eu me coloco no papel de vítima para tirar a responsabilidade de mim. Então, o meu ganho é a vítima, é me fazer de vítima. O ganho eu não tenho, o projeto é meu, o GC botou a informação lá, o problema é do GC, não tem responsabilidade nisso, eu não mandei ele colocar, mas eu tinha que ter revisado antes de mandar para o superior, vamos colocar assim, baseado no nosso exemplo, né? Acho que a postura adequada ali seria assim, tipo, olha, me desculpa, deveria realmente ter conferido, né? Mas passou batido, tá? O reconhecimento ali, né? Reconhecer que você está errado, gente, torna a sua vida muito leve. Vamos fazer um exercício, Jessé? Agora me veio aqui, posso fazer um exercício? Pode, galera, vamos claro. fazer um exercício bem simples, ó, é super tranquilo.
Só Vamos lá. repetir, isso é do Dan Heer, que é o cofundador de Access Consciousness, tá? Que é acesso à consciência. E você, quando a gente reconhece que a gente está errado, traz uma leveza. Então ele fala assim, quando tiver numa situação desafiante, para você não bater de frente ou alguma coisa assim, você fala assim, na verdade ele não fala isso, eu que estou trazendo para a realidade, como sempre, né? Ele dá o Tá. exercício assim, Opa, eu pera. estou... Deixa eu só... Eita, lasqueira. Pode continuar, Paula. Eu vou desligar a TV que ligou Tá, sozinha. vai lá, manda lá. O exercício é assim, você fala, você está certo, eu estou errado. Ou mulher, você está certo, eu estou errada. E repete isso aí para você agora umas 10 vezes e veja a sensação de alívio que dá. O teu corpo parece que expande, porque a gente não precisa estar certo o tempo todo. Eu até fiz um exercício no meu grupo lá do Desperte, no meu grupo não, no grupo Desperte Sua Essência, lá no nosso grupo lá dos terapeutas, eu fiz um exercício para o pessoal falando exatamente isso. O que você prefere, ser feliz ou ter razão? E aí Uhum. entra nessa questão de você dar um novo olhar, de você trabalhar com mais leveza. E quando você reconhece o erro, cara, fala pra mim, Gessé, se eu faço uma cagada e eu chego pra você e falo, Gessé, ó, desculpa, fiz M mesmo, como que eu posso resolver isso? Como que você pode me contribuir para me ajudar e como é que a gente pode resolver isso? Não é mais. Uhum. Você vai ter coragem de ainda me apontar, me criticar e me julgar e lá. Você Não, claro desarma a que não. pessoa. Desarma. Pelo Uhum. menos se alguém sentou aqui, marido e mulher, né? Uhum. E aí a pessoa fala pra mim: Não, você tá certo, eu tô errado. Eu falo, acabou a briga, né? Acabou o motivo. Uhum. Né? Você tá certo, eu tô Uhum. errado, hein? Entende? Não foi no Desperte Sua Essência, não. Foi no meu grupo mesmo do Telegram, como pode melhorar, que eu coloquei esse exercício agora que eu me toquei. Verdade. Mas é isso. No... Faz aí, gente. Você está certo, eu estou errado. Você está certo, eu estou errado. Essa energia de você não precisa estar certo. A Uhum. escolha é ser leve, né, Gisele? Não, Uhum. E desculpa. por que que a gente... Não, foi muito legal você ter falado isso, porque linka com o que eu vou falar agora, né? Que por que que a gente tem esses ganhos indiretos? O que me faz querer ter esses ganhos indiretos, né? É a nossa dor que a gente teve lá na nossa infância. Então, aquelas dores que a gente sentiu na nossa infância é que fazem com que a gente tenha prefira ter esses ganhos indiretos. Porque imagina o seguinte, a gente só tem esses ganhos indiretos para a gente calar a nossa criança interior. Ou seja, para calar aquilo que está no nosso no inconsciente, né? Ou no subconsciente, depende da linha de estudo, né? Na análise corporal, a gente chama de inconsciente, né? Então, aquilo que está lá na minha criança interior, aquilo que eu enfrentei lá na minha infância, continua no meu inconsciente, né? E aí, meu sistema nervoso foi todo preparado para agir em cima disso, em cima do que eu vivi. E aí a gente tem esses ganhos indiretos para calar a nossa criança, para calar a dor que ela está sentindo. Então eu troco, ao invés de eu enfrentar essa dor e ir para cima dela, eu calo ela para poder ter aquele ganho indireto. Faz sentido? Ó, faz total sentido, Gessé. Tem o pessoal falando aí, dá uma lidinha nos comentários. Tá, Não deixa eu sei dar se você uma olhada. consegue ver, consegue, né? Eu Consigo. meio que me perco. Isso aqui, eu sou boa. A Dani falou que ganha a isenção do erro. Para mim, ninguém está isento de erro. Verdade. E assim, a gente tem uma cultura de que a gente tem que fugir do erro. Só que a gente esquece de pensar que o erro é 50% do sucesso. Eu não consigo ter sucesso se eu não errar, não é? Pô, Eu não você, consigo saber. Oi? pode falar, pode falar. Eu não consigo saber o que é a diferença entre o certo e o errado se eu não errar.
Imagina o seguinte, ó, se tudo que eu faço tá bom para todo mundo, como que eu vou saber se eu tô fazendo certo ou errado? Não tem jeito. Então eu preciso errar para eu entender que aquilo é errado e aí eu faço direito, né? É. A Norma, bem-vinda, Norma. Norma é Olá. minha mestre em reiki, eu também sou reikiana, me formei Que com legal. ela, bem-vinda, Norminha. É, Nossa, fiz ela que lá em honra. Saquarema. A Norma tem um espaço maravilhoso, lindo, de montão. É, Lena Luz, lá em Saquarema, no Rio. Aí ela deu para Legal, nós o curso online, ela é maravilhosa. legal. Bem-vinda, Norminha. Aí a Meire falou também que uma das formas de aprender com os erros é reconhecer que errou. Verdade. Também não adianta nada você errar e não reconhecer que está errando, né? É a mesma coisa de sempre acertar. Se você sempre acerta, ou se todo mundo fala que você está acertando e ninguém aponta o seu erro, você não aprende e não consegue fazer direito. A mesma coisa o erro. Se você está sempre errando, errando, errando e não olha para onde está o erro, também não vai adiantar de nada. Então a gente sempre tem que ter esse radar, né? Então, a ideia, que nem a gente fala em Axis, que não existe certo e errado. Tudo é parte do nosso desenvolvimento, do nosso autoencontro de si mesmo. Nossa Senhora, né? Uhum. Deve fazer alguma coisa? Deve continuar aqui com a gente. Bota uns Verdade. coraçãozinhos aí, Norminha. Compartilha. Que linda. Convido o pessoal para participar da live com a gente. É, É, convido o pessoal, pessoal a vocês participar. que estão assistindo aí, ó, se puderem fazer esse favor pra gente, clica no aviãozinho que tem aqui embaixo, né? Parece um aviãozinho de papel, assim, o botãozinho. Clica ali, convida as pessoas, compartilha a live pra gente, por favor. Chama o É, pessoal para vir aqui ouvir o que a gente tem para falar hoje. e Tem não muita. pensem que se você apertar o botãozinho, porque eu pensava que apertava esse botãozinho aí, do aviãozinho, eu ia sair da live, mas não sai não, tá, gente? Eu achava que saía. Assim, não, Norminha, é assim, ó, tem um coraçãozinho aí do seu lado direito, né, Gessé? Do Uhum. vizinho O dela. coraçãozinho Você também é clica no legal. coraçãozinho. Se o que a gente estiver fazendo, Se tiver estiver legal. falando, estiver fazendo sentido para você. Aí, se estiver legal, você vai lá e clica nos coraçãozinhos. Uhum. Ok? Então, onde que a gente É. parou, gente? Ah, Então, do a certo e gente. errado. Então, Ih. nós vivemos num mundo dual, né, Gessé? Tem duas Uhum. polaridades aí, né? Em Jung fala sombra e luz, né? Uhum. Aí tem, necessariamente, no planeta Terra, onde tem um lugar que está sol, no outro está de noite. Um está de dia, outro está de noite, né? É Uhum. necessário isso. Então, como o universo é dual, tem as polaridades, a proposta do Axis é a gente andar no caminho do meio, né? Do Legal. Axis, na verdade, de todas essas terapias complementares que integram, que trabalham de forma integrada, integrativa, né, José? Que trabalha Uhum. com o ser humano como um todo, não só. Nós somos mente, corpo, espírito e emoções. Então, essas terapias vêm para complementar o trabalho da parte física, né? Não é Uhum. isso? E aí, mas vamos E voltar na Borges, eu queria saber uma coisa. A questão aonde isso tudo começa, né? Qual é que você estava falando da criança, não é? Você uhum. estava falando alguma coisa assim, aí eu já entrei com o exercício, enfim, tá tudo certo. Não tem Não, nada sem errado. problema, é isso aí. Tudo se completa, tudo se complementa. E a gente vai levando com leveza. Isso. É assim, na nossa infância, né, desde a nossa formação lá no útero da nossa mãe, até o final da primeira infância, que acontece por volta dos 7 anos, e essa idade final aí, ela varia muito de pessoa para pessoa, tá? Mas durante esse período, no máximo até os 7 anos, é que forma o nosso sistema nervoso central, né? Por um processo que a gente chama de mielinização. E aí esse processo ele constrói as nossas ligações nervosas. E aí os traumas que a gente vive, né, nesse período é que criam
formam o nosso perfil comportamental, ou seja, vão ditar como a gente vai viver a nossa vida no futuro. Tá? Como que a gente se comporta hoje é reflexo do que a gente passou lá naquele período. Tá? E aí o que acontece? Essas dores que a gente vive, né, nesse período da infância, se elas não forem acolhidas, não forem curadas, não forem tratadas, elas vão se repetir ao longo da vida. Se elas não forem acolhidas e olhadas, não é? Isso, Entendi. exatamente. Então, aí o que acontece? Essa criança interior, né? Ou seja, esse nosso inconsciente, ele continua sentindo essa dor. E ele vai... Peraí. Não, o interessante, Gessé, é que eu estou te perguntando disso, porque no Ho'oponopono, a gente trabalha a criança interior. O Ho'oponopono é uma técnica de cura milenar, de autocura, né? Autoconhecimento milenar havaiana. Então, que veio da tribo dos Kahunas, eles eram xamânicos e tudo mais, né? E aí, eles trabalham fortemente com a cura da criança, porque eles falam o seguinte, a criança, para o havaiano, eles falam unihipili. E a criança corresponde ao nosso subconsciente, que no teu caso fala assim inconsciente, tá tudo bem. Para Ho'oponopono eles usam a expressão subconsciente. E aí, como tá lá no inconsciente, o nosso inconsciente é 95% da nossa programação. Então, ele está conectado com as nossas emoções. E conectado com as nossas emoções, aí vem, todo tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa. Um sistema, né? A Dani está falando aí. E aí o que acontece? Como está conectado com as emoções, a gente trabalhando a cura da criança, a gente está trabalhando o nosso emocional. Que é o principal ali que dita mais os nossos comportamentos, né? E é isso que eu achei interessante, quando a maior parte da nossa programação está no inconsciente. E para o Ho'oponopono, quando a gente vai trabalhando a nossa criança, quando a gente vai olhando, acolhendo, a gente vai limpando a expressão que é usada, limpando as memórias erradas. E o que são as memórias erradas? São os nossos medos, os nossos julgamentos, as nossas crenças, os paradigmas, as barreiras, né? Só vai mudando o nome. Para Axis a gente usa o nome de barreiras, que a gente vai criando ao longo da vida, né? E vai atrapalhando com que a gente tenha uma vida leve, com que a gente viva o que a gente veio para viver, ter vida em abundância, né, José? E é legal aqui, ó, a Dani colocou mais uma frase, ela fez assim, então me entendi agora. Fui muito mimada nessa época que você disse, Gessé. E é exatamente isso. E na análise corporal, a gente ainda fala assim, que pessoas que viveram isso na infância, que foram muito mimadas, ou que não, na verdade, só as que foram muito mimadas, né? Elas têm um corpo mais cheinho, mais redondinho. Por quê? Porque se ela foi muito mimada lá na infância, esse cuidado em excesso, ele acaba trazendo um problema para a criança. Porque, assim, naquela época, a criança não sabia falar o que ela estava sentindo. Ela não sabia chegar e falar assim, tô com um bicho me picou, vai. E aí ela não sabe falar, então ela só chora, para poder mostrar que ela tem algum problema que a pessoa que está cuidando precisa resolver. Aí a pessoa pega e mima essa criança, mas não tira aquele bicho que está picando ela. Aí o que acontece? A criança entende que ela não tem capacidade para fazer as coisas e que ela só consegue fazer as coisas com a ajuda de alguém. Então ela cria um corpo redondinho, cria um corpo fofinho, para que todo mundo que olhe para ela fale assim, ai, que coisa mais fofa, dá vontade de apertar. E aí ela sempre vai ter companhia, porque todo mundo que olha para ela fala, ai, que delícia, eu vou ficar juntinho dela.
Entendi. Percebe? Como Dani é uma. falando. A Ela Dani falou, já se identificou, né, Dani? Alguém mais, gente, se identificou aí com esse traço que o Gessé falou, né, Gessé? Que Aham. percebe que a criança aí precisa de um certo olhar, de um certo cuidado? Deixa E eu olha ver que que hora. interessante também, gente, a gente está falando aí da criança, e nós fazemos parte, né, do grupo terapêutico Desperte Sua Essência, fundado pela Roberta Mello, também coach, terapeuta, ela trabalha com constelação, a expertise lá, o carro-chefe dela é constelação familiar, mas eu quero fazer um adendo aqui, todos nós, conforme a gente vai nos desenvolvendo na profissão, é como se a gente tivesse uma maletinha, né, José? Vamos falar da nossa maletinha de Uhum. e aí, Vamos. a cada situação que o cliente, que a gente percebe que o cliente precisa, a gente vai e tira uma ferramentinha mágica para atendê-lo, né? Eu tenho as Uhum. ferramentas Ho'oponopono, barras de Axis, coaching de emagrecimento consciente, né? E Uhum. o Gessé tem a análise corporal, tem o coaching O também, coach. né? De Uhum. relacionamento. A Roberta tem N ferramentas e o carro-chefe dela é a constelação familiar, né? E ela é a Uhum. fundadora do nosso portal Desperte Sua Essência. E nós fizemos a primeira imersão ano passado, eu não lembro o mês, foi outubro ou novembro, G? Não, foi setembro. Foi Não, foi 20. setembro. Setembro não. Bom, foi no final do Não? ano passado, foi outubro ou É, novembro. foi. Setembro não foi, não. Setembro foi um É. mês bem pesado, eu sei que não foi. Foi o mês da codependência. Ah, é. Foi um mês depois. É verdade, foi Foi um mês outubro. Foi depois. um mês depois. Verdade. Outubro, isso mesmo. E Aham. aí agora nós vamos fazer a segunda imersão, né, do portal. E a gente vai trabalhar exatamente isso. Eu até peguei aqui com a Roberta, eu não anotei, mas tudo bem. Autoestima, a, a, O encontro com a sua criança cuidando, interior. cuidando da sua Cuidado, criança verdade. Cuidando interior. dessa. Que é a parte maior ali do consciente, inconsciente, da nossa programação. Então, a gente, nessa imersão, vão ser os profissionais do portal, que no portal nós somos mais de 10, né? Acho que são uns 12, 13 Uhum. profissionais. E lá na imersão nós vamos trabalhar aí o cuidado com a criança. Para quê? Para trabalhar a nossa autoestima. E aí vamos falar da minha física quântica, amada. Aham. Quando a gente trabalha a nossa autoestima, a gente eleva o nosso padrão vibracional. E quando a gente eleva o nosso padrão vibracional, a gente se conecta com com as energias da prosperidade. O que é prosperidade? É você estar bem em todas as áreas da sua vida. Porque como eu vi uma vez o doutor Léo Ribeiro falando, não adianta eu ter dinheiro e não ter saúde e não ter amigos para usufruir do dinheiro. Também não adianta eu Uhum. ter saúde, ter amigos e não ter dinheiro, né, Gessé? Não é muito bom Aham. também, não, né? E aí Verdade. lá na imersão a gente vai trabalhar isso. Então vai ser assim, um processo bem, uma imersão mesmo, são 2 dias, né? Que serão Uhum. bem profundos. A gente vai trazer essa galera aí, vai mexer com essa dor da criança e vai trazer o pessoal para elevar aí a autoestima, elevar essa frequência para que a gente consiga, né? E assim, é um Uhum. processo que todo mundo vai se trabalhando, né, José? Por conta do Sim. espelhamento, por conta daquela questão de que o outro que vem até nós se conectou pela nossa vibração. Porque a gente Uhum. precisa, de alguma forma, olhar alguma coisa que aquele ser, que nem Gessé e eu temos muito, muito em Muito comum, né, bom. Gessé? Aham. Então a gente se conectou. Ok, aqui a gente se conectou de uma forma leve, já para falar de leveza. Mas existem as situações da vida que a gente acaba se conectando com coisas não tão leves, né? Com um É. olhar mais, com coisas mais densas, porque às vezes a gente teima em não olhar. A situação vai se Uhum. repetindo e a gente teima em não olhar. E aí é que são elas. Então, como que a gente faz para poder elevar essa frequência, José? Como que a gente vai Uhum. trabalhando aí? Quais são as possibilidades que a gente tem aí, Certo. né? É. Como que a gente aumenta, né, essa autoestima? A autoestima, né, se a gente for analisar morfologicamente a palavra, auto, eu.
estima é apreço, valor, cuidado, né? Então, autoestima é o valor que eu me dou. Para eu me dar um valor, eu preciso me conhecer. Então, para eu me conhecer, eu preciso olhar para mim, me entender e me aceitar. E a análise corporal, ela faz exatamente isso. Eu consigo olhar para o seu corpo, ver o formato do seu corpo e com o formato do seu corpo entender como a sua mente funciona. Eu até dei uma palhinha agora para vocês. Eu falei, a criança que foi mimada na infância tem um corpinho mais fofinho, mais redondinho. Por quê? Porque assim a pessoa que olhar para ela vai sentir vontade de se aproximar dela. Porque a dor que ela sentiu lá na infância é a dor do abandono. Então, para eu não ser abandonado de novo, eu preciso ter companhia, eu preciso sempre ter alguém perto de mim. Gessé, me ocorreu uma pergunta, porque as pessoas com corpo redondinho, eu já tive bastante clientes, né, de emagrecimento consciente com corpo redondinho. E só que algumas delas elas não foram mimadas na infância. Como que pode explicar o corpo redondinho nesse caso? Tá. Na verdade, é assim. Elas se sentiram abandonadas. Isso, exatamente. Tá? Tá mais ligado ao fato do abandono do que ao fato de ter sido mimado. Tá? O mimado é só para a gente ilustrar assim. A criança tinha um problema, ela tinha uma necessidade, e aí teve um excesso de cuidado em volta dela, mas aquele problema que ela sentia não foi resolvido. Entendi. Então ela se sentiu abandonada porque aquele problema que ela precisava, ninguém resolveu. Entendi. Entendeu? Faz sentido? Então, Dani, a Dani tá só um pouquinho, Geu, a Dani tá falando ali, ó, da constelação, lá na imersão, que vai acontecer em abril, vai ter também um pontinho aí, já tô entregando. Será que a Roberta vai brigar? Vai ter vai nada. pontinho de constelação também, né? A Roberta vai trabalhar a constelação com a gente. Olha, minha tia, a tia Cris, beijo, tia aí. E Riquete, a tia. Leandro também entrou, bem-vindo, boa noite. Então, aí a gente vai trabalhar essas questões aí também, né, Jessé? Sim. A gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar a constelação, né, familiar lá na imersão. A gente vai trabalhar essa parte dos traços de caráteres psicológicos, né, que é a parte da análise corporal e também a construção do adulto saudável. Eu vou falar sobre isso também lá na imersão. Essa parte vai ser minha. A gente vai ter uma psicóloga fantástica, que é a Renata. Deu uma entradinha aí, não sei se ela já saiu. Dá um oizinho pra galera. Renata Pam, psicóloga, vai estar lá conosco também. Ela vai fazer um trabalho fantástico lá com a gente, né, com a visão da psicologia, né, de como trabalhar a autoestima com a psicologia. Gente, o legal dessa imersão é que vai ser mais vivência do que palestra, né? A gente só vai fazer um bate-papo, mas a ideia é a gente vivenciar mesmo. A imersão vai ser bastante vivência. A Dani falou que a gente acertou, que ela foi mimada mesmo e que hoje ela tá gordinha. E aí ela perguntou, o que eu posso fazer? Né? O que você pode fazer, Dani, na verdade é assim, o seu peso, né, ou o formato do seu corpo não vai mudar, tá? Já vou ser direto ao ponto. O formato do seu corpo não vai mudar, tá? Porém, você pode diminuir o seu peso. E para diminuir o seu peso, né, ou a massa corporal, você precisa cuidar desse seu abandono. Você precisa identificar que você sentiu isso lá na infância e que aquilo foi uma coisa que aconteceu lá, mas que a partir de hoje você não precisa reviver aquilo. Tá? Então você precisa fazer atividades que te tragam prazer e que você pode fazer isso por você. Então vai no cabeleireiro, mas vai no cabeleireiro falando assim,
hoje é o meu dia. Eu vou tirar o dia para mim hoje. E vai, sabe? Vai, aproveita. Pessoas que Mas não têm... como forma de mascarar, né, Gessé? Não como forma de E mascarar. De não, mascarar. é como forma de dar aquele cuidado que Ah, aquela criança tá querendo, sabe? Então entendi. fala, eu vou no salão hoje porque eu mereço. Então eu vou, sabe? Eu vou cuidar de mim. Eu não vou tentar mudar quem eu sou. Eu vou lá para cuidar de mim, Sim, o tá? pessoal está perguntando aí a data e o local. Dia Ah, 20, tá. 25 e 26, né, Gê? 25 e 26 de abril. De abril. Vai, vai ser lá em Vespasiano, Minas Gerais, tá? Então vão No ser um dia e hotel. meio no Hotel Dom Otto. Isso. Dom, D-O-M, Otto, O-T-T-O. Gente, se Tá? vocês quiserem mais informação, pode chamar o GC Inbox ou eu, tá? A gente passa mais Uhum. informação. Inclusive, já vou dar uma dica aqui. Quem participa do portal Desperte Sua Essência tem um descontinho no valor da imersão, hein? Como É, seria participar, aproveitar os conteúdos, né? Mas a gente vai entregar um presente no final, né, Gê? vamos. Ah, Bora lá, então. Então, como viver com é, mais leveza? Dando um novo olhar, se permitindo conhecer novas ferramentas, porque muitas hum, pessoas não sabem, né, Gessé? A gente que está nesse universo sim, acha que todo mundo sabe, mas não. Muitas pessoas não sabem que existem outras formas. Muitas pessoas não sabem que as doenças, que as dificuldades, que os pesos que a gente carrega, nem nossos são, né? uhum, Nem nossos sim, são. A gente tem no emagrecimento, eu trabalho muito com as meninas que têm a síndrome da boazinha. Não, olha, muitas hum, das mulheres têm isso, por causa da maternidade, né, Gessé? Acho que é por uhum, isso que acomete muitas mulheres. E o que é essa síndrome da boazinha que a gente fala no emagrecimento? É você se abandonar e cuidar do outro, quando na verdade, será que você está realmente sendo boazinha para os outros? Será que você não está uhum, fugindo de olhar para você mesmo? Será que você não está querendo cuidar do outro para não olhar para a tua vida? Para não olhar para essas dores que vão fazer sua vida mudar, que você precisa encarar algumas situações que a princípio podem até te causar uma certa dor, né? Como a borboleta. Depois você fala o exemplo da borboleta, que eu achei o máximo, né? Mas você está fugindo daquilo, e aquilo é o olhar para aquela questão ali da criança, normalmente, né, Gisele? Que vai fazer uhum, com que você desperte para uma vida mais leve, né? uhum, Fala aí a sim. questão da transformação. Tá. A questão da transformação é assim, né? A lagarta, quando ela chega num determinado momento lá, ela cria o casulo, e aí para ela poder sair do casulo e virar borboleta, ela precisa fazer um esforço gigantesco. E se bobear, é o esforço mais cruel que ela vai enfrentar na vida inteira dela. Só que o que acontece? A gente, às vezes, quando está de... Fala um Oi, oi aí. voltei? Voltou? É Ei, você? voltei. É você? Foi, Achei fui que eu era. que saí. Ah, então tá. Vai lá. É, até onde você conseguiu ouvir, Paola? Você começou a falar só da borboleta. Você começou a falar da Tá, lagarta. tá. Então a lagarta, quando chega num determinado momento, ela cria o casulo, ela entra ali dentro, e aí ela precisa sair para se tornar borboleta. E para ela sair, ela vai ter que fazer um esforço gigantesco, e provavelmente o maior esforço que ela vai fazer na vida inteira dela. E às vezes a gente de fora, a gente fala, coitada da borboleta, né? Vou ali ajudar ela. E vai lá e abre o casulo. E aí o que acontece?
a hora que a borboleta sai, ela não conseguiu terminar a transformação dela. E aí, ao invés dela sair e voar, ela cai no chão e morre. Olha aí a Por quê? a mulherada que é mãe, ó. Né, Gessé? Você Sim, acha que você está tem ajudando tudo a seu ver. filho? Pense bem. Será que você está ajudando seu filho? Uhum. E aí, o que é interessante disso? Que se a gente não passar por aquele desafio, a gente não vai estar preparado para a vida. E é muito real isso, gente. Se a gente não enfrenta os nossos desafios, a gente não vai em direção à nossa vida. E aí o que acontece? A gente caminha em direção à morte, tá? E é fato isso. Depressão. Depressão, fibromialgia, tem N, na verdade todas as doenças seguem o mesmo padrão, tá? Se a gente não caminha na direção da nossa vida, a gente caminha em direção à morte, tá? A Então, Norma está acho que é falando isso, ali. né, Paola? A Ah, síndrome tá. de boazinha é ensinada à criança quando tem que mostrar que é educada, obediente, compreensiva. Ela é tolhida, Uhum. né? A criança é tolhida. Sim, eu até fiz um post hoje, ontem, aqui no meu Instagram mesmo, onde a headline é estão querendo te calar. E Gente, é exatamente headline é aquele título lá o do título da post-it. Tem muita gente que não verdade, sabe, não sou eu não. verdade, verdade. Eu descobri isso hoje, É, galera. então o título da minha postagem é esse, estão querendo te calar. E nesse post eu falo sobre isso, sobre tapar a boca da sua criança interior. Sua criança interior tá lá sofrendo, chorando, gritando, pedindo socorro, e você tá assim, ó, não quero ouvir, Porque a não tua quero saber. programação tá para isso, né? É o que a Norma falou. Exatamente, O que exatamente. nos programa? A Aquilo que a nossa gente tem como criação. aquelas pessoas que a gente tem como autoridade, né? Estão programando a Uhum, gente, programando, programando. Fora que em Ho'oponopono a gente fala dos antepassados. Quando a gente vai limpando uhum, as memórias, o que que são, como que é o limpar as memórias, né? A gente vai falando 4 frases entre outras ferramentas que tem. A ferramenta principal do Ho'oponopono são as 4 frases que corresponde, assim, limpar memórias em Ho'oponopono, em barras corresponde a dissipar energia densa e por aí vai, mas tudo com o mesmo propósito, de liberar aqueles fatores que nos mantêm bloqueados, que nos mantêm limitados, né? Nós somos uhum, seres infinitos, a gente não precisa ser limitado, a gente é limitado por quem? Por aquelas pessoas que a gente considera autoridade. E aí vem também a programação de outros dos nossos antepassados. Então, ó, uma oração, a oração do Ho'oponopono original, a oração original do Ho'oponopono fala assim, um pedacinho dela. Divindade, limpa em mim as memórias do... Não, desculpa, agora me fugiu a oração. Peraí, divino criador. Amor, como que era mesmo? Agora fugiu, gente. Alguém que está no meu grupo aí do Como Pode Melhorar, dá um socorro, que fugiu a oração. Mas a oração original fala sobre essas memórias dos antepassados. Se eu, minha família, meus parentes ou antepassados maltratamos você, sua família, parentes e antepassados, com pensamentos, fatos, ação, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, legal. purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz, assim é. A minha tia dando risada de mim. E assim, ela tá lá no meu grupo. Nem para me socorrer, né, tia? Aí Né? é assim. Mas é assim, você vai fazendo essa limpeza e esse processo não é para o externo, tá, Gessé? Tudo isso que Uhum, você está falando e que eu estou falando é um processo interior, né? Essa uhum, limpeza, esse olhar aí da criança, tudo é interior, para que o nosso exterior mude.
para que a gente Aham. manifeste, né, outras realidades. Para que saia Uhum. dessa vibe punk pesada, né? É. Então, assim, Paola, eu acho que a gente tem uns 2 minutos, uns Então, cinco vamos minutos, falar do acho que não presente, vai Gisele. cair. É, então, Isso. assim, pessoal, se vocês gostaram da live, ou se tiver alguma dúvida ainda, enquanto a gente vai falando do presente, pode mandar aqui pra gente no chat, tá? A gente vai falar o presente e depois a gente lê algumas dúvidas aqui, se der tempo, tá? Então vamos lá. Qual que é o seu presente, Paola? Já que você é minha convidada, você dá o seu presente primeiro. Adivinha? É. Quer dizer, eu vou presentear com. Fala seu presente primeiro, Gessé. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Eu estou participando de 2 livros de coautoria, tá? Então eu estou participando de 2 livros, onde um capítulo de cada livro eu estou escrevendo, né? E isso para mim é uma honra, é um sonho realizado, é um sonho que eu sempre tive. E em gratidão a vocês que estão aqui na live, o que eu vou fazer? Esses livros estão em pré-venda, né? Então eu vou falar assim, se vocês quiserem comprar os livros comigo, né, comprando o livro agora em pré-venda, eles não estão prontos ainda, tá? Eu ainda não tenho o livro para vender, ou melhor, para entregar, para vender eu tenho. Então, se vocês quiserem, podem me chamar no privado lá, e eu vou entregar os livros para vocês, e comprando qualquer um dos 2 livros que eu tenho, vocês vão ganhar um mês de cortesia e de acesso no portal Desperte Sua Essência, tá? A única coisa é que, assim, quem comprar e ganhar a cortesia, infelizmente não ganha o desconto dos despertos, tá? Para ganhar o Vamos. desconto lá no valor da imersão, precisa pagar a primeira mensalidade do grupo, tá? Mas quem comprar os livros comigo vai ter um mês de acesso no portal. Aí vocês vão poder testar o portal, ver como é que é. Dá tempo de gostar do portal e depois assinar o portal e aí ganhar o desconto para poder ir na imersão. Ó, que da hora. É isso Tá? aí. E o Beleza? lançamento do livro que eu vou fazer é o mesmo, o Desperte Sua Essência. Eu tenho um, é meu primeiro, né? O Gessé já está com 2 aí no gatilho. E é o mesmo bônus que o Gessé está dando, eu vou presentear também. Então, se você quer entrar no grupo a partir de mim, você entra em contato comigo. Se você quiser entrar no grupo a partir do Gessé, entre em contato com ele. Como é o nome do teu livro, Gessé? O nosso livro em comum, em coautoria, é o Desperte Sua Essência, que é o nome do portal. Como que surgiu o livro, né, Gessé? É o conteúdo do portal sendo colocado É, em... Tá fechando a nossa live. materializado. É, Não, tá. tá tranquilo. Pode ir tranquilo, Paola. Não tem problema E não. aí, o nosso livro é o Desperte Sua Essência, o portal é o Desperte Sua Essência, tem o grupo no E a Telegram imersão também. também, tudo é Desperte Sua Essência, a imersão é Desperte Sua Essência. Então, se vocês quiserem saber valor da imersão, tudo mais, entre em contato ou comigo ou com o Gessé. E o Gessé vai falar o nome do livro dele, né, Gessé? Ai, tô tão leve que acabei esquecendo, né? Então, um dos livros é o Desperte Sua Essência, né? Em coautoria junto com a Paola. E o outro se chama Milagres do Sucesso. Tá? Então, é um livro que vai falar sobre as diferentes formas de sucesso, o que a gente precisa para poder alcançar o sucesso, né? E vai acabar a live. Você tem mais algum bônus Olha, aí, Paola? obrigada por isso, obrigada por tudo. Eu vou dar uma sessão de coaching, então, Gessé. Quem quiser fazer uma Tá, sessão de coaching comigo, entre em contato. Primeiro que entrar em contato ganha, ok? Entre em contato comigo beleza. no direct. O meu Insta é Paola Lima Coach. Como pode melhorar?